Graça e paz, irmão, irmã, graça e paz a você que nos encontrou através desse link que alguém eventualmente te mandou pelo WhatsApp. Queremos que o Senhor Ele te abençoe abundantemente. Você está acompanhando com a gente o culto que a gente faz em louvor ao Senhor, e por isso nós somos muito gratos ao Senhor porque você nos encontrou. Se você tem uma Bíblia contigo aí na sua casa, abra comigo Salmos 122. Salmos 122. O texto diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O que nós estamos fazendo aqui nessa manhã, meu irmão, minha irmã, e provavelmente quando muitos de vocês assistirão o culto será à noite, é celebrarmos a presença daquele que nos dá vida, que nos dá graça, que nos dá esperança. Por isso, todas as vezes que de fato nós chegamos a esse lugar preparado, construído, separado para louvá-lo, a gente se alegra, porque é uma alegria que vem de dentro de nós, é algo que excede tudo aquilo que a gente pode explicar. Por isso a gente de fato se alegra e nos alegramos com o Senhor. Por isso nós vamos cantar a Ele. E aos que, irmãos e irmãs que possuem os seus hinários ou de cabeça vão lembrar, há um hino muito antigo que diz mais ou menos assim, o hino evangélico, hinário evangélico 105. Ele fala mais ou menos assim: ao Deus de Abraão louvai, do vasto céu, Senhor, eterno e poderoso Pai e Deus de amor, ao gosto Jeová, que terra e céu criou, minha alma ao nome exaltará, do grande eu sou, que meu Deus jurou, humilde confiei, e para o céu que preparou eu subirei, sua face eu hei de para sempre engrandecer. Ore comigo, meu irmão, minha irmã. Nós queremos nessa manhã, Senhor, colocar diante de Ti as nossas vidas. Queremos nessa manhã, Senhor, reconhecer a Tua presença. Queremos nessa manhã, Senhor, nos derramarmos diante de Ti. E também nessa manhã, Pai querido, reconhecermos quem somos. Por isso, Te pedimos, Espírito Santo, sê conosco, ministra sobre nós nesse tempo e nos ajuda a abrirmos os nossos olhos e a enxergar exatamente aquilo que é Teu desejo para nós. Em nome de Jesus, amém. Eu quero te convidar ainda, meu querido, minha querida, a abrir comigo
em Apocalipse, capítulo 2, verso 16. Apocalipse 2, 16. Eu quero trazer contigo uma muito breve reflexão sobre a importância de confessarmos pecados, de nos arrependermos. Veja, Apocalipse 2, 16, o trecho primeiro do versículo diz: portanto, arrepende-te. Arrepende-te. Esse trecho é um trecho que está presente numa parte desse livro de Apocalipse conhecido como as cartas à igreja, as 7 igrejas da Ásia. E em boa parte desse texto, o Senhor, ele diz através de João, traz essa mensagem dizendo: olha, arrepende-te. E ele não fala isso para não crentes, ele fala isso para crentes, pessoas que em algum momento tiveram um contato com Jesus Cristo, tiveram um encontro com o seu Espírito Santo, se arrependeram, se converteram dos seus maus caminhos e vieram para uma nova vida. Só que ao longo da caminhada, no decorrer da caminhada, coisas acontecem. E nesse trecho de Apocalipse, o Senhor, ele exorta essas igrejas, algumas delas, como eu já disse, dizendo: arrepende-te. Irmão e irmã, eu acredito que eu e você somos parte dessa igreja chamada apostólica. E a você que nos ouve, e talvez seja irmão ou irmã de outra congregação, de outra comunidade de fé, de outra denominação, também te chamo a atenção: todos nós, todas nós, precisamos nos arrepender. Precisamos reconhecer quem nós somos, para que possamos adorar ao Senhor. Por isso, enquanto ouvimos essa canção, eu te convido a elevar ao Senhor a sua oração e o seu pedido de perdão. Ore comigo. Pai Celestial, nós confessamos que temos pecado contra Ti e nosso próximo. Nós temos andado nas trevas e não na luz, temos clamado o nome de Cristo, mas não temos fugido da iniquidade. Suplicamos-te que tenhas misericórdia de nós e que, por amor de Jesus Cristo, nos perdoes de todos os pecados. Limpa-nos pelo Teu Espírito Santo, desperta a nossa consciência, capacita-nos a ajudar a outras pessoas, a fim de que daqui para adiante possamos servir-te em novidade de vida, para a glória do Teu santo nome. Amém. Quando nós confessamos o nosso pecado, meu irmão e minha irmã, a palavra do Senhor, ela nos diz
Abra comigo, primeira epístola de João, no capítulo 1, versículo 9. Nós leremos apenas um trecho desse versículo. Primeira de João 1, 9. Ele diz que o Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele é fiel e justo quando nós confessamos a Ele o nosso pecado. Então, com esse pedido de perdão e com essa proclamação de perdão, nós podemos louvar ao Senhor e vamos fazer isso.
nesse momento, ó Pai, nesse instante aqui na tua casa, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Que cada pessoa, Pai, possa ver a grandeza do Senhor, Pai, que as escamas saiam, Pai, caiam, vejam o tamanho do Senhor, ó Pai, em nossas vidas, o tamanho da bondade, ó Pai. Obrigado por tudo, Pai. Obrigado por tudo, ó Deus. Que possamos, Pai, esquentar nossos corações, Pai, nesse momento com o Teu Espírito Santo, ó Deus. E escutar a Tua palavra, Pai, que é rica e eficaz, ó Pai, de penetrar nossos corações, Pai, e mudar nossas vidas, ó Deus. Muito obrigado, Pai, por esse momento, Pai. Aceita o nosso louvor, nossas vidas aqui diante do Teu altar, ó Deus. Mesmo em nossas casas, Pai, mesmo não podendo vir ao templo, ó Pai, mas estamos diante de Ti, Pai, junto a Ti, ó Deus. Muito obrigado, Pai, por esse instante. Muito obrigado por poder estar aqui Te louvando, ó Deus, com nossas vidas, ó Pai, com o ar que nós respiramos a cada dia, que o Senhor nos concede, ó Deus. Muito obrigado, Pai. Que a Tua palavra nesse momento invada o nosso coração, Pai. Abre, Pai, esse coração nosso, Pai, para ouvir a Tua palavra, Deus. Que possamos aprender com ela, Pai, e mudar nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meu amado e minha amada. Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías. Profeta Isaías, capítulo 6. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 8. Isaías, capítulo 6, dos versículos 1 ao 8. Diz assim a palavra do Senhor: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, pela revelação da Tua palavra. Em nome de Cristo Jesus, nós queremos te pedir, Senhor, que Teu Espírito Santo ministre aos nossos corações aquilo que nós precisamos aprender de Ti, deste dia. Que Teu Espírito Santo encontre em nós corações e mentes dispostos, Senhor, a ouvir a Tua palavra e a Te obedecer. Que toda honra, todo louvor e toda glória sejam somente a Ti. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amados, eu quero conversar com você, eu quero refletir com você nesse dia a respeito de restauração. Eu gostaria que em todo o tempo, durante a ministração dessa palavra, que você permitisse que o Espírito Santo falasse com você, ministrasse sobre a sua vida a respeito de restauração. Isaías, filho de Amós, pertencia a uma classe privilegiada. Ele era membro da corte real, conselheiro e confidente do rei Uzias, que governou por mais de 52 anos. Isaías recebe um ministério profético. Ele falaria em nome de Deus ao reino do sul, Judá.
o chamado de Isaías, que se dá em meio a um contexto muito complexo, um contexto de insegurança com relação ao futuro. Após um dos reinados mais prósperos de Israel, diz o texto que o rei morre. A nação então está desestabilizada e o povo buscando algum consolo. O maior rei que os judeus haviam tido após Salomão estava agora morto. E a crise havia se instalado em Judá. Quantas incertezas, quantas dúvidas passavam pela cabeça do povo e também pela cabeça do profeta Isaías. O que aconteceria com Israel? Como seria o próximo rei? Será que ele honraria a Deus como seu antecessor? Qual seria o posicionamento desse rei diante da economia? Quais seriam as suas políticas? Que políticas ele aplicaria? Seria ele um verdadeiro líder espiritual? Sim, porque nessa época o rei ocupava também o papel, cumpria também o papel de líder espiritual. E é então nesse contexto que Isaías decide buscar a Deus, diante do luto do povo, diante da dor do povo, diante da insegurança que também era sua com relação ao futuro. Isaías diz o texto que vai ao templo, e ele vai ao templo por quê? Porque se acreditava que o templo era o lugar da habitação de Deus, era o lugar do encontro com Deus. E Isaías vai ao templo orar. E ele já começa então nos trazendo uma primeira lição. Diante das dúvidas, diante dos conflitos, diante das incertezas que a vida nos traz, nós precisamos buscar a presença de Deus. Nós precisamos nos colocar diante dele, nos submeter à sua vontade. Nós precisamos escutar o que o Senhor tem para nos dizer. Nós precisamos orar. E lá no templo, Isaías tem uma visão de Deus. E aí nos vem mais uma lição com relação a esse texto. Quando nós vamos até o Senhor, quando nós oramos com o coração sincero, quando nós nos derramamos na presença do Senhor, quando Ele reconhece as nossas aflições, quando Ele reconhece em nós um coração quebrantado, Ele sempre nos dá muito mais do que nós buscamos. Isaías foi ao templo orar por uma direção do Senhor, mas ele encontrou muito mais. Ele viu manifestar toda a glória do Senhor. E Isaías então deixa registrado no texto que nós lemos, que isso aconteceu no ano da morte do rei Uzias. No ano da morte do rei escolhido pelo povo, pelos humanos. Eu vi o Senhor. Ou seja, no ano em que o rei de Judá morreu, eu vi o rei dos céus, eu vi o rei de toda a terra. O governante terreno estava sim morto, mas o rei de todas as nações estava vivo e assentado no seu trono. O verdadeiro e soberano governante reinava absoluto. O rei Uzias estava morto, mas o rei de todo o universo estava vivo. E ele entende que, embora as coisas pareçam desordenadas, embora as incertezas e as inseguranças fossem sim uma realidade, embora as dúvidas sobre o que o futuro lhes reservasse existissem sim, mas o Senhor estava governando e reinando completamente e com controle absoluto sobre todas as coisas. Nós vivemos hoje um tempo de muitas inseguranças. Nós vivemos um tempo de uma realidade presente que nos assola, diante de uma pandemia, que nos traz incertezas com relação ao nosso futuro. Nós ouvimos muito em todos os meios de comunicação que trazem para nós uma perspectiva do cenário que será após pandemia. Isso nos traz sim segurança. Mas nós temos que ter a plena convicção de que o Senhor
está vivo e que Ele continua tendo o controle de todas as coisas. O Senhor que governa todo o universo, que tem o universo na palma das suas mãos. Esse é o Senhor que está olhando para mim, que está olhando para você e que nos traz a certeza de que nós não devemos temer, porque Ele tem todas as coisas no controle. Diz então o texto que seres angelicais proclamavam a natureza santa de Deus. Por 3 vezes diziam os anjos: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E por isso eles se colocavam, esses seres angelicais se colocavam na presença do Senhor em honra e humildade. Com 2 asas, diz o texto, eles cobriam a face. Isso significava temor à santidade de Deus. Com 2 asas, eles cobriam os pés. Isso significa o reconhecimento de que não havia neles nenhum valor. E com 2 asas voavam. Isso significa a prontidão para servir ao Senhor. Do versículo 4, diz que diante desse clamor que exaltava toda a santidade de Deus, os fundamentos, a estrutura do templo se move, como se houvesse ali um terremoto. O templo então se enche de fumaça, e é nesse cenário de intensa manifestação da grandeza, da santidade e da glória de Deus que Isaías tem um encontro com o Senhor. Mas Isaías tem também um encontro que revela a ele o seu chamado. Mas toda essa visão traz também a Isaías algumas compreensões e algumas percepções. E é sobre isso que eu gostaria de me deter, ou que eu gostaria de refletir um pouco mais com você nesse momento. Em primeiro lugar, Isaías percebe que ele precisa olhar para si mesmo. Os 5 primeiros capítulos do livro de Isaías, depois você faça a leitura, é uma leitura muito interessante. E nesses 5 primeiros capítulos, eles são usados para demonstrar a condição de pecado do povo de Israel. No capítulo 5, Isaías repete por várias vezes: ai, ai, ai. Mas ai dos outros, ai do povo, ai dos pecadores, ai da nação. Mas nesse momento, Isaías olha para ele mesmo e diz a respeito de si mesmo: ai de mim. Ele deixa de dizer ai de fulano e passa a dizer ai de mim. Quando nós deixamos o nosso orgulho de lado, quando nós deixamos a nossa vaidade e humildemente nós reconhecemos o quanto nós precisamos de Deus, nós permitimos que o processo de restauração seja iniciado em nossas vidas. A luz da santidade de Deus revela a Isaías a sua condição de pecador. Se você quer mais de Deus, se você quer ser restaurado por Ele, você tem que se perguntar: qual é a corrupção presente na sua vida? Há também uma segunda percepção. Isaías reconhece qual área da sua vida está sendo dominada pelo pecado. Ele diz: sou homem de lábios impuros. O livro de Tiago é um livro que todo cristão deve ler, deve refletir. Ele traz muitas questões a respeito da língua, de que forma nós estamos usando a nossa língua, de que forma nós estamos usando a nossa boca. Isaías reconhece que os seus lábios eram impuros. E é interessante que o chamado de Isaías era para ser profeta. E o profeta é aquele que anuncia a vontade de Deus. O profeta é conhecido como aquele que fala por intermédio de Deus.
E como alguém de lábios impuros poderia então ser um profeta? Quando nós reconhecemos as áreas de nossas vidas que necessitam desse toque purificador do Senhor, Ele nos leva a lugares que nós jamais imaginaríamos poder estar. Isaías é chamado justamente para ser profeta, para falar em nome de Deus. Então seus lábios precisariam ser purificados. Nós precisamos reconhecer as áreas das nossas vidas que precisam dessa restauração, que precisam dessa purificação. Precisamos nos arrepender e precisamos confessar os nossos pecados. Porque somente assim o Senhor poderá nos restaurar e nos purificar. Em Provérbios, no capítulo 28, versículo 13, diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. A boca de Isaías então é tocada e o fogo de Deus o purifica, para que ele possa ser quem o Senhor o estava chamando para ser. A terceira percepção que nós temos é que depois de reconhecer o seu pecado e as suas deficiências, ele ouve a voz de Deus. Há um processo de restauração que passa por essas fases. Olhar para si mesmo, reconhecer que necessitamos do Senhor, que necessitamos de Deus, nos arrependermos, confessarmos os nossos pecados e aí então ouvirmos a voz do Senhor. E ao ouvirmos a voz do Senhor e discernirmos essa voz, não haverá outra resposta que nós poderemos dar diante da pergunta do Senhor, a não ser a mesma de Isaías. Quando o Senhor lhe pergunta: a quem enviarei? Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos, a se colocar na presença do Senhor e refletir com sinceridade de coração, com humildade, acerca das áreas da sua vida que precisam desse toque restaurador e purificador do Senhor. Meu irmão, minha irmã, nós vivemos num tempo de grandes corrupções. O tempo que nós reconhecemos como hoje é um tempo de grandes desafios, não só por conta da pandemia, não só por conta desse vírus que se alastrou por todo o mundo, mas também por conta das corrupções éticas e morais que o mundo está assolado. E nos últimos dias, nos últimos meses, nas últimas semanas, nós fomos testemunhas de forma ofensiva, nesse tempo de pandemia, dessas corrupções. Hospitais de campanha que nunca chegaram a ser construídos ou utilizados, compras de equipamentos que nunca chegaram aos necessitados, auxílio emergencial que foi parar na mão daqueles que não necessitavam, corrupção, vidas foram perdidas por conta da ganância humana e por conta do descaso daqueles que deveriam cuidar dos mais necessitados. E é nesse contexto que nós estamos vivendo. E o Senhor busca no nosso meio profetas e profetisas, homens e mulheres dispostos a se levantarem como voz profética, que anuncia sim a salvação, que anuncia sim a restauração, mas que também denuncia toda forma de pecado e toda forma de injustiça. O Senhor chama nesse tempo homens e mulheres dispostos a se levantarem com uma voz profética para dar voz àqueles que não as têm. Em nome de Jesus Cristo, que você possa neste dia se lembrar do seu chamado, se lembrar do momento em que Jesus, em que o Senhor, em que o Deus Todo-Poderoso tocou, seja nos seus lábios, seja no seu coração, seja na sua mente, e te purificou, e te preparou, e te restaurou para cumprir a missão que é dele, mas que na sua
Ele permite que nós sejamos participantes. Esse tempo necessita da voz profética que fala em nome do Senhor. Permita-se ser restaurado. Permita-se ser restaurado. Coloque-se na presença do Senhor. Enquanto você ouve essa canção, permita que o Espírito Santo fale com você. Vamos orar? Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, ó Deus, reconhecendo todas as nossas fragilidades, reconhecendo, Senhor, todo o nosso pecado, mas, Senhor, nós Te agradecemos porque podemos contar com a Tua graça e com a Tua misericórdia. Ó Deus, que nesta manhã, que neste dia, que nesta noite, que durante toda a nossa vida, Senhor, nós possamos ser relembrados do nosso chamado, ó Deus, que nós possamos ser restaurados, renovados, ó Deus, para cumprir, que em nome de Cristo Jesus, diante de todas as dúvidas, diante de todos os nossos questionamentos, diante de todas as nossas incertezas com relação ao futuro, que nós possamos procurar a Tua face, Senhor, e que nós possamos ver a Tua glória manifestada. Ó Deus, em nome de Cristo Jesus, que o Senhor possa encontrar em nós, homens e mulheres, com uma voz profética, Senhor, dispostos a anunciar as boas novas da salvação, mas também, Senhor, encorajados por Ti, dispostos a denunciar toda forma de pecado e de injustiça que assolam. Pai, em nome de Cristo Jesus, eis-nos aqui, envia-nos a nós. Amém e amém. Quero lembrar a você, meu irmão, minha irmã, que o nosso templo ainda permanece fechado por conta do enfrentamento à pandemia de Covid-19. Mas aos domingos, entre 9 horas da manhã e 11 horas da manhã, das 9 às 11, se você desejar vir, receber uma oração, entregar o seu dízimo, a sua oferta, o Ministério de Administração vai estar presente aqui com alguns irmãos e irmãs, e a pastora também vai estar aqui presente para orar com você e, enfim, receber a sua oferta. Queremos também lembrar, meu irmão, minha irmã, que você tem a possibilidade de fazer a oferta de forma eletrônica. Então existe a transferência eletrônica, o DOC.
Se você precisar do domicílio bancário, a gente vai pedir que um link seja colocado aí na descrição do vídeo, ou então você peça pelo WhatsApp, pelas redes, para que alguém te informe, a gente pode passar isso para você. Amém? Queremos também lembrar daqueles irmãos e irmãs que estão adoecidos. Existem muitos idosos que estão com a saúde bastante fragilizada, e eu peço a você, daqui da comunidade em especial, que interceda pela vida deles, pela vida delas. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti a nossa oferta, o nosso dízimo, colocamos em Tuas mãos, Senhor, essa nossa disposição de servir e pedimos, ó Pai, que Tu consagres dízimos, ofertas, serviço. Consagre, Senhor amado, permitindo que tudo isso seja multiplicado abundantemente para o uso na Tua obra nessa cidade, Senhor. Colocamos em Tuas mãos também, Pai, e intercedemos pela vida dos nossos irmãos e irmãs que estão enfermos, enfermas. Pedimos, Espírito Santo, vai de encontro, Senhor, a cada um, Pai, dando o conforto e o livramento naquilo que é necessário. Pai querido, também lembramos das famílias que estão passando dificuldades por conta de toda essa pandemia. Pai, em nome de Jesus, te suplicamos que o pão de cada dia, Senhor, o Senhor não deixe faltar. E nos ajuda, Pai, para que estejamos com os olhares atentos a essa necessidade de quem precisar, Senhor. Colocamos em Tuas mãos estas coisas. E nós, em nome de Jesus, com a gratidão, Pai, pela Tua palavra ministrada, nós oramos. Amém e amém. Recebamos a bênção, meu irmão, minha irmã. Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, que o amor e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, esteja sobre a sua casa, esteja sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, e alcance também todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Cristo.